Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: Ele expele os demônios por Beelzebul, o príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhe pediram um sinal. Penetrando em seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Esse é o evangelho que está no livro de Lucas 11, versículos 14 e seguinte. Aqui, no versículo 16, em especial, alguns pediram sinais para poder crer. Ora, se eu estou pedindo sinal é porque eu não quero crer. Essa que é a diferença, né? Veja o que diz a primeira leitura em Jeremias 7 vai dizer assim, 7:23, foi esta a única ordem que lhes dei, escutai a minha voz, serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo, segui sempre a senda que vos indicar, a fim de que sejais felizes. E aqui na sequência, né, Jeremias vai relatar que Deus então se lamenta porque o povo realmente não quis ouvir e não quis obedecer e por isso dá infelicidade, né? Existem duas questões que a gente jamais pode dar espaço ou argumentar com o demônio, que é contra o primeiro mandamento da lei de Deus, né? Que tem relação com a fé, com a nossa fé católica. Nós jamais poderemos argumentar com o demônio e nem na questão do sexto mandamento, que é em relação ao sexo. Por quê? Porque o inimigo tem uma tremenda vantagem sobre nós, porque ele conhece tudo sobre Deus, desde o princípio, né? E porque nós vivemos nas duas realidades, né, de corpo e alma, então nós não conseguimos ter a clareza que ele tem em relação a essas questões. Então esses são os dois campos que nós jamais poderemos argumentar com o demônio. Só vence quem foge. Aí vem uma provação, uma tentação na área sexual, ocupa a cabeça com outra coisa, vai pensar numa fórmula matemática, vai pensar num santo, imagina como São Pio celebrava a missa, faz alguma coisa nesse sentido, mas foge, né? A carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, vai dizer assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus é o Deus escondido, é o Deus que gosta de ser revelado. Esse é o nosso Deus, né? São João disse no seu evangelho que não caberia no mundo, não teria espaço suficiente no mundo para colocar os livros, né, se escrevesse todos os milagres que Jesus fez durante esses 3 anos que ele esteve no seu ministério. No entanto, Judas viu todos esses milagres e ainda assim não creu, não teve fé. Então, fé é acreditar naquilo que não se vê, mas que Deus já deu para nós. Isso é fé. E se nós não tivermos fé, de nada adianta. De nada adianta a gente se dizer cristão, a gente se dizer católico, a gente fazer boas obras. De nada adianta. De nada adianta tentar melhorar sem exercitar o dom da fé, sem pedir todos os dias, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé. Esse é uma das únicas orações que Jesus nos ensina na Bíblia, que é uma oração infalível, né? Lá quando ele fala daquela parábola sobre a viúva, né? Sobre a viúva que pede para o juiz, né? Para que se dê a causa favorável a ela, ou ao amigo que vem de madrugada pedir pão emprestado, né? Ali Jesus fala sobre a fé, que todo aquele que pede recebe. É preciso que nós todos os dias peçamos: Senhor, aumenta a minha fé. Quaresma é o tempo especialíssimo para nós exercitarmos esse dom da fé. Pedirmos mais fé. Senhor, dai-me a fé. Deus te abençoe. Boa Quaresma.